Olá, queridos, graça e paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Alegria estarmos de volta para mais uma escola de discípulos, uma classe de discípulos. Nós estamos estudando as cartas de Pedro. Na semana passada nós não tivemos a nossa aula, mas hoje estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Eu espero que você esteja aí animado, pronto, disposto, porque há algo muito interessante para nós naquilo que vamos trabalhar hoje. Nós estamos na primeira carta de Pedro, nós estamos terminando ali o final do capítulo 2. Mas antes da gente fazer a leitura a partir do verso 18 aqui, eu quero orar. Como sempre fazemos, apresentamos a Deus, agradecemos ao Senhor, porque é um privilégio que temos de estudar e conhecer a sua palavra. Então eu quero convidar você, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado a Deus por esse tempo em que podemos estudar a tua palavra, as escrituras sagradas, palavras de vida eterna, como Jesus assim disse, e que essa palavra hoje possa entrar no nosso coração, nos dar discernimento e sabedoria, para que possamos avançar na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como o próprio apóstolo Pedro nos ensina nas suas cartas. Então, Senhor, seja conosco nesse tempo. Assim eu oro, peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, na semana retrasada, já que não tivemos a nossa aula da semana passada, eu estou com um pouquinho de tosse ainda, mas acho que vai dar tranquilo para a gente poder estar fazendo o estudo com calma aqui. Nós vamos trabalhando o capítulo 2 de 1 Pedro, e no finalzinho aqui, entre o verso 11 e o verso 17, Pedro entra na questão do sujeitar, né, da sujeição e da submissão, que basicamente tem o mesmo sentido e o mesmo propósito aqui na carta. Então ele vai falar de se sujeitar a toda a autoridade humana, e ele fala por causa do Senhor. Então é importante que você guarde isso, porque agora, a partir do verso 18, ele vai continuar trabalhando este assunto. Só que ao trabalhar este assunto, ele continua desenvolvendo essa construção do sujeitar-se, do se submeter, mas você não pode tirar o foco de que o motivo de todo nível de sujeição, aqui primeiro, né, como nós falamos há 15 dias atrás, ele fala de se sujeitar ao rei como soberano, aos governadores como aqueles que foram enviados pelo rei. O próprio Pedro, ele vai trabalhar essa questão afirmando que toda autoridade ela foi instituída pelo Senhor. Então, além do Senhor ter instituído a autoridade humana, né, daquele que tem autoridade sobre o outro, o próprio Pedro aqui também trabalha dizendo, olha, você não só você entende que Deus instituiu essa autoridade, como você também se submete àquele que está num papel de autoridade, naquele que está num papel que lhe compete por causa do Senhor. Então veja, não é o rei pelo rei, ou apenas porque Deus instituiu o rei como autoridade, tá? Mas ao fazer por causa do Senhor, é que primeiro você está reconhecendo que Deus é o agente que antecede toda a estrutura que possa existir de governo, de condução, de liderança. Tá? Então quando você não se submete a uma autoridade, tá? Seja lá qual for, o teu problema não é em si, a tua insubmissão em si não é com a autoridade, não é com aquela pessoa, desculpa, é com a própria ideia da autoridade. Então, em última instância, o teu problema será com o Senhor, será uma insubmissão ao Senhor, porque na última instância, no sentido mais alto, quem instituiu todas essas coisas foi o Senhor. Então ele fala, olha, né, aqui no verso 16, honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Ponto. Aí ele entra aqui no verso 18, que é a nossa aula hoje, ele vai dizer, vós servos,
Sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Pois isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Mas que glória é essa, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, porém, fazendo o bem, sois afligidos e os suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Para isso vos fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras. Vamos até aqui, para a gente continuar entendendo. Então ele vai, observe que ele vai aprofundar. Lá na parte anterior, do verso 11 ao 17, de forma mais específica a partir do verso 13 em diante, ele vai trazer a ideia de se sujeitar, se submeter, e vai dizer que é por causa do Senhor, mas aqui ele aprofunda, ele leva as coisas para um nível um pouco mais profundo, e ele vai dizer, olha, vós servos, e essa palavra servos aqui é importante, porque essa palavra servos no grego aqui, ela não é a mesma palavra servos que Paulo usou em muitas das suas cartas, quando Paulo usava a ideia do escravo, tá? de se fazer escravo a Cristo por Cristo. Tá? A palavra servos aqui é a ideia de um homem livre. Tá? Então é um homem livre que se sujeita. É como se fosse a ideia de um empregado doméstico. Tá? Uma ideia mais ou menos essa, tá? Para que você não confunda com servos, ou quando Paulo usa essa ideia de servo, mas no sentido daquele que está preso ao seu senhor, né? Que não seria o caso aqui. Na verdade, a ideia que ele trabalha quando ele usa a palavra servos como um empregado é de uma... porque ele fala sujeitai-vos, né? A ideia aqui, queridos, é dessa sujeição que ela é voluntária. Eu não sou obrigado, mas eu me sujeito, ok? E isso é muito importante, porque aqui para frente ele vai falar, ele vai trazer o próprio Cristo como exemplo máximo dessa submissão, dessa sujeição. Depois ele vai entrar aqui no capítulo 3, no dever dos casados, vai falar da esposa. Então é muito importante a gente compreender que essa ideia de sujeição ou de submissão, ela não é uma coisa forjada, forçada. A ideia é que eu quero me submeter. O servo, por causa do Senhor, se submete voluntariamente àquele que seria o seu líder, o seu chefe, o seu senhor. E aí ele traz ele trabalha a questão das condicionais. Ele fala não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Isso é interessante, irmãos, porque há muitas pessoas que a gente conhece e tem que lidar e talvez até trabalhar, né? Seja um trabalho voluntário ou seja um trabalho, trabalho normal, regular, aquele que é pago. Não só alguém que está numa posição de autoridade, liderança sobre nós, de gestão sobre nós, mas até alguém que está horizontalmente no mesmo nível que nós. Quando a pessoa é boa, a pessoa é agradável, é muito gostoso. A gente não tem dificuldade para isso. Não é difícil você se sujeitar, né, a uma pessoa que ela é educada, ela te trata bem, ela te ouve, ela te respeita. Não é difícil. Agora, muitas vezes a gente também tem que lidar com pessoas e situações em que as pessoas que estamos convivendo sejam pessoas que tenham o mesmo nível, né, horizontal que nós temos, seja num trabalho, nosso trabalho regular, ou seja num trabalho voluntário, ou seja onde for. E até mesmo pessoas que às vezes estão numa posição de chefia, de liderança, de gestão, de autoridade, que às vezes não é fácil. Às vezes essa pessoa ela não é boa, moderada, às
vezes não é uma pessoa razoável, às vezes é uma pessoa que você percebe que existe uma maldade nela, que existe uma intenção ruim por detrás do que ela faz. Alguém que você sabe que se você marcar bobeira, é alguém que puxa o seu tapete, fala por trás de você. Irmãos, há N situações. Mas ele está dizendo assim, olha, sujeitai-vos a todos, sejam eles bons, moderados e também maus. Ou seja, não há uma condicional para que você haja de uma maneira, de uma forma, porque fulano, beltrano e cicrano são bons e moderados, e você age de uma outra forma porque fulano, cicrano e beltrano são maus. Ah, peraí, ele é legal, ele é bacana, então eu vou agir de forma correta. Não, ele é malvado, então ele é ruim, ela é ruim, então também eu vou ser sacana, vou ser falso, vou agir errado, vou puxar o tapete, vou pagar o mal na mesma moeda. Ele fala, não, sujeite-se. Independentemente do tipo de pessoa que você está lidando, seja ela boa, moderada, seja ela má. E aí ele fala aqui, pois isto é agradável. Agradável a quem? Agradável a Deus. E ele fala que alguém, por causa da consciência para com Deus, por isso que eu disse agora há pouco, a partir lá do verso 13, eu falei, olha, grava isso. Ele está falando por causa do Senhor. Então, por que é agradável? É agradável ao Senhor. E é agradável que alguém, por conta da sua consciência para com Deus, suporte. Né? Suportar é justamente você segurar aquele fardo, lidar com aquilo. Suporte tristeza. É claro que a tristeza aqui está falando do mal, né? E ele fala de tristeza, o padecer injustamente, né? Ou seja, você continua perseverando, você continua muitas vezes suportando passar aquela situação. E aí é um ponto interessante, irmãos, porque aqui o Evangelho separa homens de meninos, mulheres de meninas. Porque quando somos meninos, como o apóstolo Paulo fala, pensamos como meninos, falamos como meninos, andamos como meninos. Então, a nossa tendência, ela é justamente o quê? A nossa tendência é assim, não, então não vou padecer, não vou suportar isso. Até uma frase que muitas vezes a gente escuta, e talvez até às vezes a gente já falou. Não, eu não tenho que suportar isso. Não, eu não sou obrigado a suportar isso. Eu não sou obrigado a passar por isso. Observe que no mundo, segundo a mentalidade do mundo, sim, para o mundo você vai escutar as pessoas dizendo, não, você não é obrigado. Então, larga, deixa, briga, se exalta, se rebela, alguma coisa assim. Não, eu não sou obrigado. Agora, no reino, por isso que ele fala, consciência por causa da sua consciência para com Deus. Ele fala, suporte tristezas. Por causa da minha consciência para com Deus, e eu sei que eu estou fazendo as coisas para a glória de Deus, e eu sei que às vezes onde eu estou foi Deus que me colocou, eu vou suportar. Eu vou padecer e posso sofrer injustiças. E a minha postura tem que ser diferente. Não essa postura onde eu digo, não, eu não tenho que passar por isso. Porque às vezes é exatamente isso que por causa do Senhor eu vou ter que passar. Eu terei que passar. Eu preciso passar. Eu estou ali para passar. Essa pessoa difícil que tem que lidar é exatamente isso. Eu tenho que lidar com ela. Eu tenho que aprender a lidar com aquilo. Porque se depender da minha carne, se depender de mim, por eu mesmo, eu já chuto o pau da barraca e falo, tô fora. Não, dá licença. Não tem que passar por isso.
Mas muitas vezes por causa do Senhor, eu me submeto por causa do Senhor. Por causa do meu testemunho de Cristo. Para que eu não haja, não reaja na minha própria força, pela minha própria emoção. Então eu pago um preço. Eu pago um preço que às vezes o outro que não conhece a Cristo não paga. Mas eu pago. Por causa de Cristo. Então às vezes eu acabo suportando uma situação, atravessar, lidar com uma pessoa difícil ali, ter que suportar aquilo, por causa do Senhor. E quando esse suportar, queridos, não é apenas ficar lá aguentando, ficar assim, fala que eu aguento. Não é isso. Esse suportar tem o sentido de eu continuar fazendo o que é correto, eu continuar tendo o meu proceder, ou seja, eu continuar sendo justo, sendo correto, eu continuar sendo verdadeiro, eu continuar falando a verdade, eu continuar fazendo o que é certo, eu não negociando a minha fé, eu dando bom testemunho, eu não pagando mal com mal, eu não xingando, eu não amaldiçoando, mas de mim saindo, jorrando água doce. Mesmo quando eu vou ter que lidar com pessoas que são más. E é interessante que ele fala assim, verso 20, preste atenção. Mas que glória é essa, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Sabe o que ele está dizendo? Que glória há. Que glória há para o Senhor, que glória há em tudo. Se você está sendo humilhado, xingado, recriminado, porque você está fazendo coisas erradas. Agora, se você está fazendo coisas certas e ainda assim existe perseguição, louve a Deus, glorifique a Deus. Você está engrandecendo o Senhor. Agora, se você está sendo corrigido, se você está sofrendo algo porque a tua conduta é reprovada, ele diz aqui, que glória, porque não existe glória, não existe glória. Se você virar, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, e você faz tudo errado, e a tua justificativa de fazer tudo errado é porque o teu colega não ajuda, porque o teu chefe é ruim, porque a empresa é complicada, porque isso, porque aquilo. Então, porque tudo isso é isso, você também faz errado. E aí quando você é chamado a atenção, quando você sofre uma punição, quando você é repreendido, aí você vira e fala assim, mas por quê? Porque isso não é certo. Estou sendo perseguido. Ninguém faz as coisas certas aqui, por que eu estou sofrendo isso? Na verdade, nosso raciocínio está errado, porque se eu faço por causa do Senhor, e se eu me sujeito por causa do Senhor, então independentemente do outro, independentemente do agir do outro, se é bom, moderado, se ele é mau, se ele é ruim, se ele faz as coisas de forma errada, independentemente do outro, eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer o que é bom, eu vou fazer o que é correto. Porque, irmãos, se for para nos perseguirem, entenda isso, por favor. Se for para nos perseguirem, seja porque estamos fazendo as coisas corretas, e estamos perseguindo porque as nossas boas obras são como luz que expõe as más obras que estão nas trevas. Então, se for para ser perseguido, que seja porque a nossa conduta é tão correta que incomoda aqueles que não fazem as coisas de forma correta. E não porque a nossa conduta, às vezes, é pior do que a conduta de uma pessoa que nem conhece a Cristo. Ou diz que serve a Cristo e vive de qualquer jeito. Então isso é sério, irmãos. Aí ele fala aqui, ainda no verso 20, a segunda parte, ele diz: se porém, fazendo o bem,
sois afligidos e o suportais com paciência, isso é agradável a Deus, que é exatamente isso que eu falei. Isso é agradável a Deus. Veja, quando fala que é agradável a Deus, não está dizendo que é agradável como se Deus estivesse lá sentado assistindo a história da tua vida e se deleitando com os seus dissabores. De forma nenhuma. É agradável a Deus porque a palavra de Deus fala exatamente isso, para que mesmo no meio de uma geração perversa e incrédula, que tem a tendência de falar mal de nós, eles possam ver as nossas obras e possam glorificar a Deus. Então, nesse sentido, quando eu entendo isso, eu vou entender por que isso é agradável a Deus. Porque eu estou sendo afligido, eu estou suportando com paciência, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo bem, estou fazendo o que é correto. E por ter consciência disso por causa do Senhor, mesmo sofrendo qualquer tipo de perseguição, eu mantenho-me firme e correto, porque isso é agradável a Deus. E ele fala, para isto fosse chamados. Ou seja, irmãos, não se assuste quando essas coisas acontecerem. Não se assuste com um chefe, com um colega de trabalho, não se assuste com uma pessoa que de repente não gosta de você, e de repente se levanta contra você, e de repente vem agindo. Ele fala, não, faça o bem, faça o que é correto, sujeite-se. Né? É claro que esse sujeitar aqui, irmãos, não é você se sujeitar no sentido de fazer coisa errada. Se a pessoa quer que você faça uma coisa errada, você não faz, você vai fazer o que é o bem, o que é correto. Mas você não vai, de forma nenhuma, se rebeliar. Você vai manter a sua postura de fazer, de agir, de proceder corretamente. Mesmo que ela não faça, mesmo que ela te pressione a fazer o que não deve ser feito, você mantém a sua posição. E veja bem, e aí ele traz a comparação, um motivo maior, ele fala, porque também Cristo padeceu por vós. Queridos, Cristo padeceu por nós. E mesmo as pessoas fazendo as coisas erradas, Cristo fez o que era certo. Mesmo as pessoas pressionando Cristo a fazer, Cristo manteve-se fazendo o que é o certo. Tem uma moto chata passando aqui na janela. Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ou seja, Cristo manteve o seu proceder em todo momento. Cristo não cedeu à tentação, Cristo não cedeu à pressão, Cristo se manteve fazendo o que era correto. Cristo manteve-se falando a verdade, mesmo que muitas vezes por falar a verdade ele foi incompreendido, ele foi caçoaram dele, intentaram mal contra ele, tentaram distorcer o que ele falou, mas Cristo manteve a sua postura. Tanto que ele fala aqui no verso 22, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ou seja, isso é o proceder de Cristo. Mesmo, né? Por que ele padece por nós? Porque nós estávamos fazendo coisas erradas, né? Nós andávamos pelos nossos próprios caminhos. Verso 23 ele fala, quando foi injuriado, não injuriava. E nós, irmãos? Quando você é injuriado, irmão, e minha irmã, e aí, quando você é injuriado, você vai injuriar também? Quando você está padecendo, aqui fala, e quando padecia, ou seja, quando ele era ameaçado, ele não ameaçava. E quando nós somos ameaçados? E quando nós somos confrontados com uma situação, como é que nós reagimos? Parecidos com a de Cristo, porque aqui fala, sigai as suas pisadas. Aqui fala, antes, entregava-se aquele que julga justamente. Observe que Jesus não era o bobo da corte. Jesus não era
o coitadinho, o Zé Mané, que deixava todo mundo folgar em cima dele. É aquele que ficava assim, levando tapa na orelha e aguentando, e aguentando. Não. Cristo, quando precisou se posicionar e falar, Cristo se posicionou, mas ele não injuriou, ele não ameaçou, ele não mentiu, ele não enganou, ele não tentou se dar bem em cima dos outros, ele agiu e pontuou as coisas na verdade. Mas Cristo não tentou aplicar a sua justiça em momento algum. Ele fez exatamente isso, ele entregava-se àquele que julga justamente, ou seja, ele entregava-se ao Pai, ele entregava tudo ao Pai. Porque o Pai era aquele que julgava tudo justamente. Às vezes, queridos, nós aplicamos o nosso senso de justiça. Algumas pessoas têm um forte senso de justiça e quando alguma coisa acontece, a primeira coisa que elas fazem é tentar já de cara agir com a sua própria justiça. Não. Ou reagem porque falam assim, não, eu não vou ficar quieto e deixar essa pessoa se safar e deixar essa pessoa se dar bem. Não vou fazer isso. Na verdade, quando nós entendemos a soberania de Deus, o controle de Deus e o senhorio de Deus na nossa vida, nós ficamos mais parecidos com Jesus. Nós andamos mais perto, mais próximo das suas pisadas. Porque nós entregamos aquele que julga justamente. Aí ele fala no verso 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Irmãos, viver para a justiça de Deus, amém? Se você nasceu em Cristo Jesus, nós buscamos a justiça de Deus, não a nossa justiça. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Ou seja, Cristo levou todas as mazelas da nossa natureza humana, para que agora, curados, restaurados espiritualmente, nós possamos o quê? Nós possamos viver, não ferindo, não machucando, mas sendo um canal de bênção. E aí o verso 25 ele fala, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Ou seja, antes, vocês viviam segundo a justiça de vocês, vocês se submetiam só a quem vocês queriam ou não, mas agora, por causa do Senhor, vocês se sujeitam, vocês se submetem. E não é apenas dizer, olha, eu me sujeito a você, ou dizer sim, Senhor, mas o proceder mostra isso. E mesmo essa pessoa sendo difícil, má, você mantém a sua postura, você mantém o seu caminhar, você se mantém na verdade, e você faz isso por quê? Porque você entende quem te resgatou, você entende que antes você era uma ovelha desgarrada, mas agora você tem um pastor, Jesus Cristo. Ele é o pastor e bispo das vossas almas. Amém? Aí no capítulo 3, ele continua, tá? Porque lembre que essa coisa de capítulo é só para organizar, mas o assunto continua, porque originalmente a epístola, a carta é uma coisa só, tá? E aí ele entra aqui dizendo, observe que ele começou lá naquele tom mais genérico, tá? Que é o tom genérico mais distante, mais macro, do rei, que é uma coisa mais distante, do governador, da autoridade, que ela pode ter uma relação não próxima, mas ela tem uma relação que eu posso ver, porque é uma autoridade que eu estou ali mais próximo. Aí ele vai para o Senhor, que pode ser para nós aqui o chefe, o líder, o gestor, uma autoridade espiritual na nossa vida.
E agora ele traz a coisa para um trem mais próximo ainda. Ele fala da submissão dentro do casamento. Aí ele fala, semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos. Para que também, se algum deles não obedecerem à palavra, pelo procedimento das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Bom, versículos como esse sempre são, nos dias de hoje, infelizmente, motivo para muita discussão. Por que eu falo isso? Porque hoje nós temos todo um movimento feminista, e eu volto a dizer, meu irmão, minha irmã, o feminismo não é um movimento que pode se alinhar com o Evangelho de Cristo, com a palavra de Deus. O feminismo é um movimento ligado, fundamentado numa base marxista de desconstrução de valores e papéis relacionados ao homem, à mulher, a filhos, a casamento e à família. Então, gente, muito cuidado, porque essa coisa de sou feminista e sou cristã, desculpa, isso não existe. Isso não existe. Ok? Eu sou cristão e sou marxista. Não existe isso. Não tem como. Porque são valores completamente antagônicos. Antagônicos. Na verdade, um conhecimento superficial das Escrituras pode me levar a achar que é possível conciliar marxismo com a fé cristã, que é possível conciliar feminismo com os princípios da palavra de Deus para a mulher. E não é, e não dá, não tem condições. Porque quando você entende de fato o que as Escrituras apresentam, você vai ver que não tem como. Não há a mínima, são duas bases completamente distintas. E esse é um dos versos que ele é um terror para essa mentalidade feminista. Que infelizmente essa mentalidade feminista ela já entrou muito na igreja. E há muitas mulheres cristãs que quando escutam a palavra submissão ou leem aqui, sede submissas aos vossos maridos, elas ou elas cerram o dente, ou elas dão aquela engolida seca, ou elas já entram com palavras defensivas, evasivas. Mas nós temos que entender o que isso representa para nós. Nós temos que entender qual o propósito disso. Observe que o texto aqui não está trazendo aqui uma lição de moral ou um recado para as mulheres. Não é como se eu estivesse falando sobre o céu e virasse falar sobre banana. Não. Há uma construção, há N versículos anteriormente que vão falar que começa de uma submissão ao rei, passa pelos governadores, por essas autoridades, chegando então a questão dos senhores, e agora entra numa dimensão muito mais próxima, que é justamente a dimensão dentro de um casamento. Ele fala, mulheres, sejam submissas, sujeitas aos vossos próprios maridos. Então a primeira coisa que a gente tem que ser é que a ideia aqui não é nenhum tipo de inferiorização à mulher. Não é dizer que a mulher é inferior ao homem, porque o texto está dizendo que submissas a vossos próprios maridos. Então é uma sujeição dentro do matrimônio, com o seu marido. Não é uma sujeição a todos os homens. E essa própria ideia da sujeição e da submissão que está aqui, lembrando, lá no verso 14 do capítulo 2, ela é por causa de Cristo. Ela é voluntária.
Não é que alguém me obrigue a fazer. Eu quero fazer. Eu entendo que eu devo me submeter. Que eu preciso me submeter. Que eu quero me submeter. É diferente de um peso. Então, quando ele traz o ensino aqui, ele fala, olha, vocês precisam ser sujeitas, submissas aos vossos próprios maridos. E essa submissão, essa sujeição, ela aparece em todos os lugares das Escrituras. Quer ver uma coisa interessante? É que o próprio Filho de Deus, sendo Deus, se sujeitou ao Pai por causa do seu papel aqui. Não é que Cristo é a segunda pessoa da Trindade é inferior à primeira pessoa. Não. Eles têm a mesma essência, a mesma natureza. A diferença é que no plano da revelação, o Filho veio enviado pelo Pai, o Filho se submete ao Pai. E por isso o Pai exalta o Filho. O Pai honra o Filho. O Pai abençoa o Filho. O Pai ressuscita o Filho. Mas o Filho se submeteu. O Filho se sujeitou. Então veja que o próprio Cristo se sujeita. E às vezes nós não queremos nos sujeitar. Por quê? Porque nós estamos com uma cosmovisão que não é bíblica. Ela é mundana. Ela vem de uma base que nega a Deus e nega o que Deus estabeleceu. Então, isso não tem nada a ver de inferioridade da mulher em relação ao homem. Isso não tem nada a ver de uma suposta inferioridade da mulher em relação à esposa em relação ao marido. Não. Porque o sujeitar-se aqui é uma sujeição dentro do casamento, para o casamento. Porque o próprio texto, nós vamos ver aqui mais para baixo, vai dizer o quê? Que todos somos herdeiros da mesma graça, homens e mulheres. Mas no casamento, Deus tem papéis. Papéis que Ele estabeleceu para um e para outro. Então não são todos com os mesmos papéis, mas papéis diferentes, missões diferentes. E a mulher se submete ao seu marido, não é ao homem, no sentido de que ela agora é uma escrava, uma empregada, uma serva daquele homem. Ela se sujeita ao marido, por quê? Porque Deus estabeleceu que dentro do casamento o papel de liderança, desse cuidado maior estaria sobre o homem. Que na verdade não é um título para o homem inflar o peito e dizer, sou eu que mando aqui. Na verdade é uma liderança que o homem precisa conquistá-la com amor. Porque um chefe ordena que as pessoas se submetam, mas um líder faz com que as pessoas queiram segui-lo. A ideia de liderança que Deus estabelece sobre o papel do marido no casamento é o papel desta liderança, daquele que vai conduzir. E para conduzir, ele precisa ser um exemplo, ele precisa ser alguém que os outros veem um valor para segui-lo. E o papel da mulher é ajudar o homem dentro do casamento, é ajudar o seu marido, a auxiliar o seu marido para que ele cumpra a sua missão. Isso é a submissão, o sujeitar-se. Eu me sujeito por quê? Porque já existe uma condição estabelecida. Eu não vou chegar agora para competir. É a mesma coisa se você chegar hoje num contexto, por exemplo, de uma empresa, de uma equipe. Já existe um líder ali, já existe uma estrutura que funciona para as coisas serem feitas.
A ideia é que você não chegue lá para tentar mudar tudo. Nem que você chegue lá para estabelecer uma liderança paralela. Aí você divide o grupo. Uma parte quer ficar com você porque gosta mais da tua liderança, a outra parte quer ficar com o outro porque gosta mais do outro. Não. Você rachou a casa. E quando nós pensamos em marido e mulher, estamos falando de família, casamento. Tudo o que Deus não estabeleceu é que isso fosse rachar, quebrar. Porque Deus abomina isso. Então Deus estabeleceu papéis. Papéis onde um vai estar ali, com a mão na direção, dirigindo. O outro vai estar ao lado, para ajudar o que está dirigindo. Ajudá-lo para que ele preste atenção, ajudá-lo para onde ele tem que ir, ajudá-lo que se ele estiver muito rápido ele diminui a velocidade, se ele estiver muito devagar ele ir mais rápido. Esse papel foi dado à mulher. Então ele fala: sede submissas a vossos próprios maridos, não é nem o marido da outra, é aos vossos próprios maridos. Ou seja, o teu papel é ajudar o teu marido na missão que cabe a ele como homem. E eu posso dizer, irmãos, a missão do homem, ela não é fácil não. Porque Jesus não pediu para o homem se submeter à sua mulher. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou e como Cristo se entregou por ela a ponto de morrer. Então, o trem é muito complicado. Porque Deus não falou para a mulher, ame seu marido. Ele disse, mulheres, honrem, sujeitem-se, submetam-se. Maridos, vocês devem amar as suas mulheres como Cristo amou. Irmãos, como Cristo amou. Não é fácil não. Mas é o que Deus estabeleceu para o homem. Então ele fala, olha, sejam submissos a vossos próprios maridos. Para que também, aí ele mais uma vez ele coloca essa questão de cláusulas, né, de condicionais. Se algum deles não obedecerem à palavra, seja porque é um crente desviado, né? Eu falo desviado porque tem uns abençoados que fala que é de Jesus, mas com quem ele anda mesmo é com o capeta, não é com Jesus não. Que as obras que ele pratica são as obras do capeta, não são as obras do Filho de Deus. E ele fala, olha, para que esses que não obedecem à palavra, que pode ser esse caso, também pode ser aquele que não conhece a Cristo, aquele que nem conhece ao Senhor, nem crê na palavra, esses que não conhecem, que não obedecem, ou seja, que não vivem segundo os preceitos bíblicos, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Ou seja, olha o que a sujeição, a submissão, ela produz. Por isso que eu falei que desde o verso 14, quando ele começa a falar sobre sujeição e sobre submissão, ele não está falando apenas de um ato que eu falo, vou me submeter, mas das minhas atitudes, das minhas práticas, mesmo que muitas vezes eu tenho que lidar com pessoas más. Ou seja, eu mantenho o meu procedimento, ao ponto de que dentro de um casamento, uma mulher se sujeite ao seu marido, mesmo que ele não obedeça a palavra. E observe, pelas suas práticas, não é pelo falar. E quantas mulheres eu vejo que gastam, esquentam a orelha dos seus maridos, falando, mas muitas vezes o proceder delas não é o proceder
de quem segue ao Senhor. Elas não estão seguindo as pesadas de Jesus. Não estão. Então elas falam e tentam ganhar a pessoa pelo falar. E o texto diz assim, olha, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento, pelo modo de proceder das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Considerando a vossa vida casta, em temor, ou seja, olhando para a vida, olhando para a conduta, olhando para a postura, olhando para aquela mulher e vendo no seu proceder, o seu caráter, a sua atitude, o seu respeito, tudo que há nela, tão parecido com Jesus. Ele veja isso, e ele vendo isso, ele olhando para isso, ele percebendo isso, ele crê que Deus existe. Ele passe a crer na palavra. Ele começa a ser influenciado. E ele seja ganho. Ou seja, ele venha até mesmo se converter. Esse é o modelo bíblico. Esse modelo é garantia. Só que esse modelo ele se encaixa aqui no capítulo 2, no verso 19, quando fala daquele que, por causa da sua consciência a Deus, suporta a tristeza, padece injustamente. Versículo 3, que tem a ver com o versículo 2, que tem a ver com a própria ideia do se sujeitar, de submeter. Ele fala, verso 3, ele fala, a beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como o frisado de cabelos, o uso de joias, de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Ou seja, ele está falando ainda sobre o proceder. E ele vai dizer, olha, então o proceder ganha, mas a beleza de tudo isso não está no exterior. E veja, irmãos, ele não está aqui dizendo, tá, como às vezes alguns grupos cristãos tomam, né? Ah, a beleza da mulher não seja o enfeite, o frisado, o uso de joia. E aí vem e fala assim, então não pode usar nada. Ele não está dizendo. Ele está dizendo assim, que não seja isso. Que aquilo que brilha aos olhos do teu marido, aquilo que faz ele valorizar você, aquilo que faz ele olhar para você e ter um préstimo sobre você, que faz ele olhar e ver uma diferença em você, que não sejam os teus enfeites, os teus adornos, as tuas joias, as tuas roupas, porque muitas vezes pode ser o motivo. Aquele homem, ele segue, ele faz, ele cede, porque ele está levado por o externo, mas não tem interno. Então observe que ele está colocando, olha, os seus maridos sejam ganhos pela vossa vida casta, pelo temor de vocês a Deus. Então, se é isso que deve acontecer, então a beleza de vocês, ou seja, o que deve ser aquilo que enche os olhos dos vossos maridos a respeito de vocês, não é se você tem um corpo bonito, não é se você tem um rosto bonito, não é se você se veste super bem, se você tem joias ou não, mas que por trás de tudo isso, se você tiver, poder ter tudo isso sem problema, mas que você não coloque seu coração, que você não ache que é isso que vai fazer a diferença, mas que ele veja tudo isso, e mesmo vendo tudo isso, na verdade o que mais impressiona, o que mais o impressiona
é justamente a tua vestimenta interior, que ele chama aqui de um traje incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Ou seja, ele olhe e possa até falar: minha esposa é linda, minha esposa é uma gata, minha esposa é maravilhosa, mas sabe o que me impressiona, sabe o que me atrai, sabe o que eu acho mais lindo na minha esposa? É a postura dela, é o caráter dela, é a atitude dela, é o coração dela. Entende, irmãos? Aí ele faz uma comparação de exemplo, pois assim, verso 5, pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus, estejam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Outro ponto importante, tá? No contexto de Sara, naquela época, naquele contexto, chamá-lo de Senhor, era uma forma respeitosa para com o seu marido, tá? Não tinha nada a ver com o contexto de uma suposta inferioridade de Sara, que tratava como se ela fosse um bicho e tratava o marido como se ele fosse o ser superior. É a mesma coisa quando Jesus chama a sua mãe, né, de mulher. Ele não está sendo desrespeitoso. Isso tinha um aspecto cultural, ok, queridos? Cultural. Então hoje nenhuma mulher vai chamar o seu marido de Senhor, mas naquele contexto, naquela época, isso era respeitoso, tá? Como por exemplo, uma coisa que as gerações mais novas não fazem isso, mas duas coisas que se faziam, os mais antigos faziam, que era o pedir a bênção. Bênção pai, bênção mãe, bênção vô, bênção vó, Deus te abençoe. Era uma prática, né, que tinha isso, que era de respeito. Era respeito, não havia inferiorização, na verdade era respeito. E uma outra que eu estava aqui na ponta da língua e acabei esquecendo aqui. Deixa eu lembrar aqui, gente, espera aí. Eu lembrei dessa, que não era a principal, e esqueci da outra que era mais importante que eu ia falar aqui. Mas algumas coisas culturais que a gente mesmo já fez. Lembrei. Quando meu pai me chamava, minha mãe me chamava, Cristiano, eu não respondi. Se eu respondesse, que é? Oi, o quê? Como é que responde? Senhor, senhora. Ou quando a gente tinha que se dirigir a uma pessoa mais velha, nós éramos ensinados. Você trate o senhor, a senhora. Isso era algo respeitoso, cultural, datado. Então quando ele usa aqui, né, estavam submissos a seu marido, é para dizer assim, que a atitude de Sara, ela se sujeitava, ela era respeitosa. Não no sentido de inferioridade, mas porque ela entendia o papel do seu marido. E ao fazer isso, ela estava honrando a Deus, a honrar o seu marido. Então, aí no versículo 7, para a gente fechar aqui, ele fala: igualmente vós, maridos, vivei com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aí Paulo traz o outro lado, ele traz uma resposta. O importante aqui, para você entender o que o versículo 7 vai falar, é você entender que ele fala assim: elas, as mulheres, né, as suas esposas, são herdeiras convosco, ou seja, recebem a mesma herança de vocês, da graça da vida. Porque em Cristo Jesus não há mais essa separação de sexos. Todos são igualmente diante do Senhor.
Mas na função aqui dentro do casamento, na proposta aqui, ele fala: agora vocês, maridos, vocês devem o quê? Vivam com a mulher com entendimento. Entendimento tem a ver o quê? Sabendo ouvir, sabendo compreender a sua mulher. Porque se ela está lá para te ajudar, você precisa querer ser ajudado. Muitos maridos não querem ser ajudados. Eles são difíceis. Porque não querem ouvir suas esposas. Acham que o papel de liderança significa não ouvir. Que eles têm que decidir tudo, fazer tudo por eles mesmos. E só comunicar às suas esposas do que estão fazendo. Estão errados. Ela está lá para te ajudar, você deve ouvir e você deve entrar em entendimento com ela. Dar honra à sua mulher. Dar honra é justamente colocá-la num lugar de honra. Aquele que recebeu o papel de liderar, não é ele tomar para si o lugar de honra, porque muitos maridos tomam para si o lugar de honra. Não, você dá o lugar de honra para sua mulher. E aí ele fala aqui como vaso mais frágil. E aí, irmãos, essa aqui é outra frase que dá um BO enorme, porque hoje em dia o feminismo, não, a mulher não é mais frágil. Por isso que o texto diz, todos são iguais, todos têm a mesma igualdade, homem e mulher são iguais como herdeiros, mas há diferença entre eles. Há uma diferença, os gêneros têm diferenças. Por exemplo, uma das mais fáceis de você observar, há uma diferença, por exemplo, de força física. A mulher é mais fraca fisicamente do que o homem. Agora, não confunda, irmão, minha irmã, inferioridade com fragilidade. A mulher não é inferior ao homem porque ela é mais frágil. Não, de forma nenhuma. Mas há uma fragilidade. Então, eu tenho que levar em conta a igualdade, mas eu também tenho que levar em conta as diferenças, e nessas diferenças existe uma fragilidade. Nem que seja para falar aqui da fragilidade física. Havendo fragilidade física, só isso já bastaria para cumprir esse texto. Dar honra à mulher é cuidar. Então, se ela é o vaso mais frágil, vamos usar aqui o exemplo no sentido físico, eu vou cuidar dela. Eu não vou deixar que as coisas mais pesadas fisicamente fiquem para ela. Eu vou protegê-la, até porque você sabe que existe a violência contra a mulher, por exemplo. É muito mais difícil uma mulher conseguir proceder com violência contra um homem, no sentido físico, do que um homem contra a mulher. Então, por isso que nós temos, muitas vezes, leis que protegem a mulher. Por quê? Porque homens que não respeitam essa questão física, essa superioridade física, e usam isso, aí sim, para inferiorizar as mulheres. Então, tratar como vaso mais frágil é tratar com dignidade para que a equidade, a igualdade exista. Então, onde houver uma fragilidade, eu, como marido, tenho que ser responsável em tratar de tal forma em que eu traga para uma posição de honra, de guardar, de proteger, de cuidar. Tanto que quando, por exemplo, os navios afundavam, os homens salvavam sempre primeiro as mulheres e as crianças. Era o cuidado, a proteção. Quando promovo isso, eu promovo o cuidado da fragilidade, eu estou promovendo o quê? A igualdade. Ele fala, elas são herdeiras. Ele fala, façam isso para que não sejam impedidas as vossas orações. Quantas orações de maridos aí, irmãos, não passa do teto da casa deles, porque não cuidam, não honram, porque não vivem com entendimento, porque não sabem dar honra à sua mulher, porque não sabem cuidar dela. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que todos nós possamos entender, queridos, que somos chamados a sujeitarmos uns aos outros, por causa do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa aula, por esse tempo. Continua conosco, sempre trabalhando nas nossas vidas para que possamos crescer, possamos avançar,
possamos pegar essa palavra, trazer para a nossa casa, trazer para a nossa vida e vivê-la de forma gloriosa para o teu nome, Senhor. Assim eu oro, eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Um grande abraço, boa semana, até mais.